Voltamos a apresentar Prosa e Verso. Se o escriba em questão tirasse as calças sempre que recebesse uma visita, o quadro, é claro, seria totalmente diferente. E também admito, lógico, que a razão lhe impeça tal gesto. Mas a este respeito, ele e a sua falta de tato que me deixem em paz. Após os referidos tiros, acordei. E aqui é que começam minhas verdadeiras lembranças. Numa jaula no porão do vapor Hagenbeck. Não era uma jaula propriamente gradeada por todos os lados. Contentaram-se em adaptar grades sobre 3 dos lados de uma grande caixa. A própria caixa, portanto, formava o 4º lado. Era baixa demais para se ficar em pé e demasiada estreita para ficar sentado. Ali permaneci acocorado, os joelhos voltados para dentro e sempre tremendo. A cara virada para o lado da caixa, as barras das grades me ferindo a pele das costas, pois no princípio não queria ver ninguém e desejava simplesmente ficar no escuro. Este tipo de enjaulamento, em geral, é considerado como vantajoso nos primeiros tempos de captura de animais selvagens. Hoje, depois de toda a experiência que vivi, não posso negar a veracidade disto, sob o ponto de vista humano. Mas, naquela hora, não me preocupava com isso. Pela primeira vez na minha vida, eu me encontrava num beco sem saída, por assim dizer. Ou, se saída houvesse, eu é que não havia. Diante de mim surgia apenas a parede da caixa com suas grandes tábuas solidamente unidas. Para falar a verdade, havia uma fenda de alto a baixo e quando a descobri, saudei-a com um grito de alegria. Mas a fenda não servia sequer para passar o rabo e eu não conseguia largá-la, apesar de toda a minha força de macaco. Conforme consegui avaliar pelo que me disseram depois, eu devia então não ser nem um pouco barulhento, onde concluíram que logo eu ia passar desta para melhor. Ou, se ultrapassasse o momento crítico, me tornaria perfeitamente domesticável. Sobrevivi. As primeiras ocupações da minha nova existência eram soluçar contidamente, catar periodicamente as pulgas, lamber com lassidão um pedaço de coco, bater com a cabeça na parte de madeira da jaula ou botar a língua para fora quando alguém se aproximava de mim. Mas no meio de tudo isso, um só sentimento não havia saída. É claro que não consigo agora reproduzir em palavras humanas o que sentia como macaco naquela época. E o que eu disser sai forçosamente deformado. Mas, embora não consiga jamais reencontrar a verdade dos símios de outrora, nem por isso a minha narração deixa de assinalar a verdadeira direção por onde ela deve ser procurada. Disto não tenho a menor dúvida. Tantas andanças tivera eu até aquele momento. Eis-me agora sem nenhuma. Fora apanhado. Se me tivessem crucificado, a minha liberdade domiciliar não teria sido mais restrita. E por quê? Por mais que me arranhasse até sangrar nos artelhos, não conseguia saber a razão. Por mais que fizesse força com as costas contra as grades até ficar cortado quase em 2, nada conseguia descobrir. Não tinha saída. E precisava de uma. Não era possível viver sem uma saída. Encostado dentro daquele cubículo da jaula, ia acabar estourando. Mas os macacos de Hagenbeck são destinados justamente a viver atrás das grades. Pois bem, eu deixaria então de ser macaco. Belo pensamento, raciocínio luminoso que se formou não sei como, bem no fundo da minha barriga, pois os macacos pensam com a barriga. Não sei se vocês compreendem bem o que entendo por uma saída. Uso a palavra no sentido comum.
e em toda a sua amplitude. Propositadamente, evito falar em liberdade. Não é nesse grande sentimento de liberdade em todos os sentidos que eu penso. Como macaco, eu bem o conhecia e vi homens que por esse sentimento ansiavam. Todavia, no que me diz respeito, nunca exigi, nem exigirei a liberdade. Como a liberdade se encontra entre os mais sublimes ideais, e o logro que se lhe corresponde passa também por sublime. Quantas vezes não vi um espetáculo de variedades, antes da minha apresentação, artistas trabalhando no trapézio voador, projetam-se, balançam, saltam, voam para os braços um do outro e um deles segura o companheiro pelos cabelos. Aquilo ali também é liberdade humana, pensava eu. É um movimento de soberania. Oh, santa ilusão! O riso da categoria simiesca ante este quadro seria o suficiente para abalar o mais sólido dos prédios. Não era pela liberdade que eu ansiava. Uma simples saída à direita, à esquerda, fosse lá onde fosse. Não tinha outra exigência, mesmo que a própria saída fosse um logro. Pequena era minha exigência. Não poderia ser maior o meu logro. Avançar! Principalmente não ficar no mesmo lugar, de braços erguidos, colados a grades de uma jaula. Vejo hoje nitidamente que, sem a maior calma interior, não teria conseguido fugir. E, de fato, tudo aquilo que me tornei, devo talvez à calma que de mim se apossou ainda a bordo, passados os primeiros dias. E esta tranquilidade, sem dúvida, fiquei devendo à tripulação do barco. Apesar de tudo, era um pessoal admirável. Hoje em dia, gosto de me lembrar do barulho pesado dos seus passos, ressoando na minha semissonolência. Tinham eles o hábito de tudo fazerem com grande lentidão. Quando precisavam esfregar os olhos, levantavam a mão como quem levanta um saco de areia. Suas brincadeiras eram pesadas, mas cordiais. O seu riso acabava se misturando com uma tosse que poderia parecer perigosa, mas que era sem nenhuma importância. Tinham sempre alguma coisa na boca, pronta para ser escarrada, sem cuidado algum para onde a cusparada poderia cair. Passavam o tempo todo se queixando e pegavam pulgas de mim, mas nunca de fato me quiseram mal. Caso você tenha um autor preferido, pode sugerir a pauta para o Prosa e Verso. Basta escrever para radio@senado.gov.br. Programa Prosa e Verso. Roteiro, apresentação e direção, Tuca Villa-Lobos e Marco Antunes. Áudio, Cristiane Melo. Direção da Rádio Senado, Adriano Faria. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Elival Rios. Prosa e Verso, uma produção Rádio Senado em parceria com o Instituto Legislativo Brasileiro. Se você quiser acessar o Prosa e Verso pela internet, o endereço é www.senado.gov.br/rádio.